Fala galerinha, nossa aulinha de hoje vai ser sobre eletroquímica. Vamos aprender o que de fato é essa eletroquímica, em que ela se divide e por que é tão importante esse conteúdo para a provinha do Enem. Galerinha, antes de mais nada, a gente precisa saber o que é uma reação de oxidação e uma reação de redução. Bem, se vocês observarem, a gente tem que a reação de oxidação é uma reação que ocorre com perda de elétrons. E a reação de redução ocorre com ganho de elétrons. Exatamente o que está acontecendo na reação entre o ferro 2+, e o ferro 3+. Observem que o número de oxidação dele está aumentando, mas, consequentemente, o NOx dele está sendo diminuído. Ou seja, essa reação é uma reação que ocorre com perda de elétrons. Por isso que essa reação é de oxidação. A reação de redução é uma reação que ocorre com ganho de elétrons. Como é que funciona isso, professor? Bem, se você observar, o cério está passando do NOx 4+ para o NOx 3+. Está havendo uma diminuição do NOx, mas na verdade está ocorrendo um ganho de elétrons. Portanto, a reação do cério é uma reação de redução. Quando você une o ferro com o cério, você obtém a reação global, que está sendo mostrada aí embaixo. Se você observar, o ferro, ele, na presença do cério, ele tem a tendência a sofrer oxidação. Já o cério, na presença do ferro, ele tende a sofrer redução. Pois bem, o que a eletroquímica estuda? Bem, ela estuda a relação entre as reações químicas e a corrente elétrica. Só que isso acontece de duas formas. A primeira forma, ela acontece de forma espontânea, que é o que acontece no exemplo de uma pilha. Não é uma reação forçada, é toda reação química que produz corrente elétrica. Já a eletrólise, que é o outro tipo, acontece de forma contrária, é uma reação não espontânea, uma reação forçada. Isso, com certeza, é muito difícil de ocorrer. Portanto, que a eletrólise é um processo não espontâneo e forçado. Pilha de Daniel. Como funciona essa pilha de Daniel? Bem, essa pilha, ela baseia-se nessa seguinte reação. Se vocês observarem, nós temos o metal zinco sendo colocado em uma solução de sulfato de cobre. Nela, a gente produz o cobre metálico e o sulfato de zinco. Isso pode acontecer também na forma iônica e também na forma de elétrons, como está mostrado aí no esquema a seguir. Pois bem, Daniel ele percebeu que esses elétrons eles poderiam ser transferidos do zinco para os íons cobre 2+, por um fio condutor externo. E esse movimento iria conduzir corrente elétrica. Daí o nome pilha. Tem uma reação química que conduz corrente elétrica. Um processo espontâneo, não de forma forçada. Esse esquema mostra exatamente o que acontece nessa pilha. Se você observar, nós temos o eletrodo de zinco aqui do lado esquerdo e o cobre do lado direito. Os elétrons, eles sempre vão fluir do zinco para o cobre. Vamos já entender por quê. Se você observar, nós temos uma ponte salina. Que ponte salina é essa? Ela serve para equilibrar as cargas. As cargas que estão de um eletrodo para o outro eletrodo, a fim de manter o equilíbrio desse sistema. Se você observar, o eletrodo de zinco ele está sendo corroído. E o eletrodo de cobre ele está aumentando a massa. Por que isso acontece, professor? Bem, se você observar, nós temos que esse processo acontece as seguintes reações. A primeira delas, o zinco, ele sofre oxidação. Se você observar, o zinco, ele acontece um aumento do NOx. Ele sai de zinco 0 para zinco 2+, aumenta o NOx. Consequentemente, perde elétron. Por isso que a reação é de oxidação. No caso do cobre, acontece o efeito contrário. Acontece uma reação de redução, ou seja, o NOx é diminuído. Portanto, aumenta a quantidade de elétrons. Se você observar nessa semi-reação, a gente tem os elétrons sendo eliminados, porque cada um tem as mesmas quantidades, e nós temos, então, a reação global da pilha, onde o zinco é corroído e o cobre aumenta de massa. Essa ponte salina, ela serve para equilibrar esses ânions e esses cátions que entram e saem da solução. Agora, o que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer que a reação da pilha de Daniel, ela ocorre no sentido ânodo-cátodo. As espécies, elas sempre saem do ânodo, que é o polo negativo da pilha, para o polo positivo da pilha, que no caso é o cátion. Como está mostrado exatamente nesse esquema. Se você observar, lembra sempre desse esquema. Ânodo para o cátodo. Ânodo, polo negativo,
cátodo, polo positivo. Os elétrons sempre fluem nesse sentido. Se você observar, esse é o esquema mais comum de se encontrar uma pilha de Daniel, quando não está mostrando naqueles eletrodos. Se você observar, aqui nós temos o zinco 0 para zinco 2+, está aumentando o NOx, consequentemente perdendo elétrons. Nesse outro caso, nós temos que o cobre está diminuindo o NOx e, consequentemente, ganhando elétrons. Esse é o esquema da pilha de Daniel. Se você observar, você vê essas duas retas paralelas. Isso é o que a gente chama de ponte salina. É o que serve para equilibrar essas duas cargas. Pois bem, esse exemplo aqui ele mostra uma reação do cobalto sofrendo oxidação, bem como a reação do ouro sofrendo redução. Se você observar, o cobalto ele tem 2 elétrons e o ouro tem 3 elétrons. Tá, professor, como é que eu vou conseguir eliminar isso? Bem, se você multiplicar por 3 a primeira reação e multiplicar por 2 a segunda reação, você vai obter exatamente os 6 elétrons de cada lado. Agora, qual a espécie que vai ser invertida, professor? Bem, a espécie que tende a sofrer oxidação. Lembrem sempre disso, galerinha. A semi-reação que se inverte é a reação de oxidação. Se você observar nesse caso, nós temos exatamente que o cobalto ele sofreu oxidação na presença do ouro, bem como o ouro sofreu redução na presença de cobalto. Essa tabela mostra os potenciais padrões de redução. Então, todos os valores são tabelados. Você não precisa sair decorando esses valores, não. E essa tabela do potencial padrão de redução, ela vai ser inserida nas questões. Então, não tem necessidade de você sair decorando os valores, bem como as semi-reações. Temos um exemplo aqui de uma pilha de Daniel. No primeiro exemplo, nós temos o eletrodo de zinco sofrendo redução e o cobre também sofrendo redução. E nesse caso, professor, como é que eu vou fazer? Bem, você vai observar qual dos dois tem um maior potencial. Se você observar, o mais 0,34 é maior que menos 0,76. Então, o que é que isso indica? Que essa espécie aqui, que é o zinco, ela tende a sofrer oxidação na presença do cobre. Portanto, é essa semi-reação que precisa ser invertida. Como o cobre ele tem um maior potencial normal de redução, ele vai ganhar elétrons, sofrendo redução. E o zinco ele vai perder elétrons, sofrendo oxidação. Então, a reação global fica exatamente nesse formato, onde o zinco sofre oxidação e o cobre sofre redução. No primeiro caso, você pega exatamente o valor maior menos o valor menor. E no segundo caso, você vai fazer exatamente a soma dos valores, onde você vai obter o valor de 1,1 volts. Nesse esqueminha, nós temos exatamente que na pilha de Daniel, o eletrodo de zinco sofre oxidação, o de cobre sofre redução. O polo é negativo no zinco e positivo no cobre. No caso do zinco, como ele é a espécie negativa, ele é o ânodo. E o cobre, por ser a espécie positiva, ele é o cátodo. No caso do zinco, a solução ela vai estar mais concentrada. Por isso que ela vai ser corroída. No caso do cobre, a solução vai estar mais diluída. Por isso que vai haver um aumento de massa. Pois bem, galerinha, esse esquema que foi colocado aqui, se você tiver esse esquema na cabeça, na prova do Enem, você não vai errar. Você vai memorizar a pilha e vai memorizar exatamente essas características. Então, continue estudando, revisando e até a próxima aula.